É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse domingão, porque aqui na F1 Mania assim funciona, como sempre, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Então, muitíssimo obrigado você que tá acompanhando a gente pela Twitch da F1 Mania, twitch.tv/F1 Mania, também você que tá acompanhando a gente pelo facebook.com/site F1 Mania. Muito obrigado também você que acompanha a gente pelo Terra TV, estamos na home do terra.com.br, sempre lembrando que essa edição do Parque Fechado aqui fica disponível para você acompanhar via formato de podcast depois, né, também nos seus players de música, aí no Spotify e tudo mais, como o Vitor gosta de ressaltar, o Spotify principalmente, ele tem total razão, né? Mas é isso. Domingão, 24 de julho de 2022, terminou há poucos instantes aí o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, vencido por Max Verstappen da Red Bull mais uma vez, né? O cara agora abrindo uma distância considerável de verdade no campeonato, ficando cada vez mais difícil segurar o Verstappen, acompanhar o Verstappen, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, claro, daqui a pouco o Vitor Berto está aqui para a gente comentar também, o Gabriel Gavinelli, mas como a gente sempre faz, vamos falar do resultado do Grande Prêmio da França, tá bom? Max Verstappen foi o grande vencedor depois de 53 voltas, e o pódio foi completado aí por duas Mercedes, Lewis Hamilton em segundo lugar e George Russell na terceira posição. Olha essa Mercedes, hein, rapaz. Também Sérgio Pérez da Red Bull foi o quarto colocado. Carlos Sainz da Ferrari largou na penúltima colocação, chegou em quinto, foi bem o Sainz, teve uma punição para pagar ali, acabou saindo caro para ele. Sexto, Fernando Alonso da Alpine. Sétimo, Lando Norris da McLaren. Oitavo, Esteban Ocon da Alpine. O nono, Daniel Ricciardo da McLaren. E na décima posição aí, Lance Stroll da Aston Martin. Sebastian Vettel também da Aston Martin foi o 11º. Pierre Gasly o 12º. Alexander Albon o 13º. Valtteri Bottas o 14º. Mick Schumacher o 15º. E a gente teve ainda se classificando na 16ª posição, mesmo após abandonar a corrida, o Guan Yu Zhou. E aí, oficialmente abandonaram aí Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda. O Leclerc que acabou, no fim das contas, cara, conseguiu uma proeza, na verdade, que ele encontrou um lugar para bater em Paul Ricard, né? E a gente ainda falou ontem aqui, a corrida que não vai ter safety car, a corrida que não tem como bater, porque a hora de escape tá... não foi bem assim, o Leclerc conseguiu. Mas vamos lá, né? É assim que funciona. Assim que o Vitor der ok, aí eu já chamo o Vitor para a gente bater o papo aqui, tá ok? Então vamos lá. Boa tarde, Vitor Berto, seja bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso Parque Fechado. Um aparente erro de Charles Leclerc, né? Até que se prove o contrário, um erro. Isso, palavras do próprio Leclerc, então a gente tem que considerar isso como informação oficial, né? Então, depois desse erro do Leclerc, Verstappen ganhou com tranquilidade, duas Mercedes conquistando as duas outras colocações no pódio. E o Mundial não é que está decidido, está cedo, porque tudo pode acontecer, ainda mais num momento onde as equipes enfrentam problemas de confiabilidade, tem sempre um errinho aqui, um errinho ali, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas o Verstappen fica numa posição muito confortável na liderança desse Mundial, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente pelo Facebook, Terra TV, e aí muitos pela primeira vez, pela Twitch também, Twitch do F1 Mania. Eu tava lendo aqui, né, tudo que o Leclerc falou, porque, enfim, ele foi ali pro cercadinho depois de bater, né, depois de voltar muito cabisbaixo da batida, até naquele primeiro momento, até parecia falar de alguma coisa de acelerador, mas, enfim, falou para a imprensa do mundo inteiro que ele cometeu um erro inaceitável, ele ainda usou essa palavra, inaceitável. Então, é isso, cara, errou no momento crítico, né? O Verstappen abre 63 pontos de vantagem na liderança, o Leclerc ainda é o segundo colocado, mesmo com esse resultado, zerando, não marcando nenhum ponto, porque quem ali podia chegar, quem estava mais próximo era o Sainz também não terminou na melhor das posições que ele poderia ter terminado, né? Enfim, a gente pode também discutir um pouco em relação à estratégia da Ferrari, mas fato é, o Leclerc segue vice-líder, mas um vice-líder de 63 pontos atrás,
o Verstappen coloca mais de 2 vitórias de vantagem, né? Quando a gente fala 2 vitórias de vantagem, o Leclerc vencer 2 corridas, o Verstappen abandonar 2 corridas, e ainda assim o Verstappen segue líder do campeonato. Então, parece que a vantagem começou a ficar grande demais. Óbvio, faltam ainda 10 corridas para o final da temporada, ainda falta bastante, a gente acabou de passar da metade da temporada, mas eu acho que os primeiros dedinhos do Verstappen já começaram a encostar na taça. Ok, então, e aí a gente fala assim, a gente evita exatamente por conta disso que você citou, né? A gente evita falar, tá decidido. Não, e só não está decidido porque está cedo. Porque eu diria que com esses 63 pontos, umas 4 corridas para frente, vamos supor que ele mantenha, aí eu começo a falar em decidido, né? Porque tá cedo, é só por isso, e a gente sabe que tudo pode acontecer, então vamos com calma, mas... tem mais de 250 pontos em jogo ainda, né? Mas... tá confortável, eu falei, né? colocou os primeiros dedinhos, e você fez assim, mas ainda não chegou nem a colocar uma mão inteira na taça. O campeonato é longo, eu concordo contigo, ainda é cedo para falar, mas ele abriu uma vantagem que também é difícil de tirar. Como você bem falou no começo da live, muitos problemas de confiabilidade para Ferrari, né? Mas também para a Red Bull. A Red Bull teve um começo de ano bem complicado. Então isso também pode influenciar, né? Se agora entrar numa pegada de começa a quebrar muito a Red Bull, o Verstappen abandona 3 vezes, o Leclerc vence 3 vezes, aí o Leclerc passa o campeonato de novo. E isso pode acontecer, né? Apesar que a gente está falando aí seria do Verstappen quebrar 30% das corridas que faltam. A gente também olha da perspectiva de percentual, bastante, né? Coisa. Mas não é impossível. O campeonato começou a ficar bem difícil para a Ferrari, eu diria. Né? Eu acho que o campeonato eles já tinham dado sinais que o campeonato já estava um pouquinho difícil, que eles estavam começando a entregar demais, né? E agora, para mim, já está bem difícil, porque eu acho que em uma situação, óbvio, que se a gente for fazer uma conta e vamos excluir a sprint e as voltas rápidas da conta, porque deixa a conta um pouco mais complexa, mas vamos pensar só em vitória e segundo lugar. Se o Leclerc vencer todas daqui até o final do ano e o Verstappen chegar em segundo em todas, o Leclerc seria campeão por 7 pontos. Tá? Então, pouquíssimo perto. É muito pouco. E aí precisaria, de novo, o Leclerc vencer todas, o Verstappen chegar todas em segundas, para o Verstappen ser campeão, para o Leclerc ser campeão com uma margem muito pequena. Por isso que eu falo que o campeonato ficou difícil. Porque é isso, mesmo dentro das condições normais de temperatura e pressão, é difícil o Leclerc reverter esse cenário. Vai ter que contar com quebras e punições, né, e etc. É isso. O Efraim tá junto com a gente aqui, que ele tá falando assim, ainda há 250 pontos, mas acontece que o Verstappen é muito consistente, e ele complementa, e eu trouxe eu inverti de propósito, viu, Efraim, o seu comentário, porque antes ele tinha comentado o seguinte, que eu acho que é o que fecha esse raciocínio, que ele falou assim, olha, a Ferrari é um show de erros, tanto como equipe, tanto como pilotos, já não é o primeiro erro do Leclerc, do Sainz, então nem se fala, e a própria Ferrari tem errado muito, e se seguir nessa toada, aí vai ficar mais difícil ainda, né? A gente teve um erro do Leclerc, que na verdade, assim, não é que ele erre muito, né? Mas a gente teve um erro no momento delicado, por exemplo, quando foi lá em Imola, né? E hoje, então, nem se fala, né? O Leclerc errou e não podia, definitivamente não podia errar. E foi o segundo erro do Leclerc hoje, porque ele chegou a errar também numa freada, numa chicane, que o Verstappen nem estava tão próximo assim, o Verstappen colou. Então, eu não sei, assim, minha sensação é que pode ser que esse carro da Ferrari seja difícil de guiar. A gente viu hoje o quanto tá pegando o assoalho, né? Dá para ouvir no áudio das onboards. Então, e assim, pode ser isso, né? Pode ser um carro difícil de pilotar, mas ao mesmo tempo, cara, parece que eles estão sentindo muito pressão, né? Porque errar desse jeito e ali no momento que o Leclerc erra, né, definitivamente, que aí bate, não era uma situação que era desesperadora. Até porque foi a Ferrari que se colocou naquela situação, né? Se o Leclerc estava forçando tudo para impedir um undercut, por que a Ferrari não copiou a estratégia da Red Bull com o Verstappen, né?
Ali já não era a volta seguinte à parada do Verstappen, já era 2 depois. Então, eu entendo que ali ele tinha uma pressão de putz, eu não posso deixar o Verstappen diminuir a diferença para menos de 27 segundos, mas ao mesmo tempo foram eles que colocaram nessa posição, porque se tivessem parado na volta subsequente, não precisaria se esforçar tanto. Então, eles têm se colocado em posições de muito risco, né? E o Leclerc ainda não está entregando como um piloto que, mesmo sob risco, mesmo sob uma grande ameaça, ele segura a onda. Ele não tem segurado a onda, hoje a gente viu isso. E ele sentiu o golpe, né? Ele saiu bem cabisbaixo. Eu acho que, enfim, a Ferrari vai precisar pegar lá seus terapeutas, suas psicólogas e etc., para botar um pouco de ordem na cabeça do Leclerc, porque eu acho que hoje ele ficou bem abalado. Eu acho que mesmo em situações parecidas, ele não tinha ficado tão abalado, e o rádio também deixa mostrar muito isso, né? Ele dá um grande berro no rádio, enfim. Hoje foi uma coisa complicada lá para o Leclerc. E vamos colocar as coisas no lugar assim. No Grande Prêmio da Áustria, a gente colocou o Leclerc, ó, a prateleira tá aqui, a última prateleira. Não, a gente pôs mais ainda, né? Porque realmente fez uma corrida espetacular, mas é isso. E a Ferrari tem se atrapalhado um pouquinho. Inclusive, hoje a gente teve uma amostra do que a Ferrari poderia, por exemplo, ter feito lá em Silverstone, que a gente ficou mais de meia hora aqui debatendo sobre o que a Ferrari deveria ter feito com Leclerc e com Sainz em Silverstone quando deu o safety car no finalzinho, quando o Ocon quebrou, né? E, cara, hoje o Guanyu Zhou quebrou. Nossa, mas será que vai ter safety car? Será que não vai ter safety car? A Red Bull tava prontinha para parar, foi todo mundo com os 4 pneus em posição, inclusive fora do cobertor, que eu reparei nisso, eles iam colocar pneu macio, já estavam na posição ali. Isso. E enquanto que a Ferrari alegou que não teve tempo de reação em Silverstone para poder parar o Leclerc, que é onde a gente fala que eles escolheram Sainz em detrimento do Leclerc, né? Mas, enfim, e aí entra essa questão que você fala, a Ferrari parece que pede, e a gente falou muito, inclusive, no nosso grupo de redação lá interno, sobre isso. Os caras estão com um carro espetacular, mas a equipe pede, né? A Nath, acho que chegou por aqui. Ok, então vamos lá, então vamos chamar Natália De Vivo aqui também, no nosso Parque Fechado nesse domingão. Nath, obrigado pela presença. Boa tarde. Mais uma vitória do Verstappen, 27ª, né? E disparou no Mundial depois de um erro assumido do Leclerc, que domingo complicado para o Monegasco aí, né? Boa tarde, Gavi, boa tarde, Vi, todo mundo que está assistindo a gente, nos ouvindo. E, cara, tava assim, uma vitória para ser do Leclerc, tava fácil. A Ferrari dominou o final de semana. O Leclerc fez uma volta voadora na classificação. Ele estava conseguindo manter a primeira colocação, mas em um erro, ele colocou tudo a perder. Não que eu achasse, assim, né? Matematicamente, olhando o desempenho da Ferrari, é óbvio que ele tem chances pelo título. Mas a situação dele já estava complicada. Agora, então, ele deu um passinho mais para trás, enquanto o Verstappen deu 2 para frente para conquistar esse título. E se bobear ainda, a Mercedes vai terminar atrás da Ferrari. A Ferrari vai acabar atrás da Mercedes na classificação. Porque a Mercedes pode não vencer, mas ela é consistente. Mesmo com... Exatamente, mesmo com carro inferior, tá sempre ali, beliscando, vindo pelos cantos. Então, assim, é muito difícil essa fase que a Ferrari... eu acho um absurdo, porque ela começou como a extrema favorita e agora tá aí nessa situação. E quando a Nath fala assim, são 270 pontos para a Mercedes e 314 para a Ferrari. A gente estava de 44 pontos. Isso é difícil também afirmar que vão manter essa pegada. Mas se mantiverem essa pegada, 3 ou 4 corridas, a Mercedes resolve essa conta para vice aí também, né? Bom, vou chamar o Gabriel Gavinelli aqui também. Boa tarde, meu irmão. Tamo junto. Obrigado pela presença aqui no nosso Parque Fechado. Já pega carona no tema aqui desse domingo complicado para o Leclerc, né, Gavi, que errou sozinho. Teve até declaração. A gente vai trazer declarações daqui a pouco aqui, inclusive do Leclerc, né? Mas aí fica difícil, né, Gavi?
Fica difícil, mano. Fica difícil. Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vitão, boa tarde, Nath, boa tarde a galera do chat. O pessoal recorrente achou a gente, né? A gente tá nesse cenário passageiro, né, da Twitch, mas também foi bom, como a Nath disse, para chamar uma galera na Twitch, um canal bacana aí, o pessoal vindo de lá. Juliana, inclusive, tá lá também, ó, legal aí. É importante que a gente tá no ar, independente de qualquer coisa, né? Primeiro de tudo é isso. E, cara, pegando carona é isso, né? Eu tava ouvindo vocês falando sobre o título, eu acho que a gente tá muito perto mesmo, óbvio, tem 250 pontos em disputa ainda, mas parece um cenário muito complicado para a Ferrari buscar, até porque a gente fala sobre as vibes, né? A vibe da Red Bull é uma vibe totalmente positiva. O Verstappen não erra, a equipe, como o Garcia trouxe agora, estava prontinha ali já para os 2 pitstop, ou seja, teria faturado essa também, não teria sido hoje um erro da Red Bull, enquanto a gente vê uma Ferrari ali com os pilotos, né? Primeiro, brigando entre si, queira ou não, há uma disputa interna na Ferrari que prejudica, sim, no fim do jogo, isso conta pontos importantes aí. Acho que primeiro isso, depois a Ferrari erra com os pilotos, e a vibe dentro da Ferrari é completamente diferente da Red Bull, então esse cenário para mim também favorece aí. Nessas últimas, agora a gente tem a 13ª etapa, então já tem mais da metade da etapa hoje. Passou aí, foi a primeira corrida depois da metade da etapa, então, da temporada, desculpa. Então, um cenário totalmente favorável para a Red Bull, ainda mais depois desse banho de água fria, né? O grito do Leclerc ali, não foi o grito do Leclerc, foi o grito dos torcedores da Ferrari. A Ferrari gritou em coro junto ali com o Monegasco, porque realmente desespero, né? Desespero aí num ano. Cara, nesse momento, a Ferrari parece ter mais carro que a Red Bull. A verdade é essa, né? O Victor Leonce até falou aqui, ó, Leclerc hiperventilando e dando berro no rádio. Não. Deixa eu aproveitar para dar um abraço aqui em todo mundo que está junto com a gente, né? Hoje nessa plataforma aqui, o Clóvis De Vivo, o Efraim, que eu falei o nome dele aqui, o Alex Mello também, o DJ Kramer, quem mais? Raniel Souza também veio atrás, Thiago Souza, Thales Fernandes, Fox Ride Renan. Cadê? A Twitch vem com nick, né? Não vem necessariamente com nome, vem com nick. A Juliana Miyahara também. Ó, aqui também, a Twitch, a gente também vai se adaptando aos novos ambientes, né? Aqui na Twitch o povo tem costume também de agradecer quando o povo dá um follow aqui, ó. Então eu também vou agradecer o Gabriel Gaia, que não mandou nenhuma mensagem aqui no chat, mas deu um seguir aí a gente na Twitch. Então, você que tá vendo a gente na Twitch, ou que não tá na Twitch, acessa aí Twitch TV, twitch.tv/F1mania, segue a gente lá, é um ambiente novo para a gente interagir, acho que vai ser bem legal, que a gente vai também fazer na Twitch. É isso, perfeito. Bom, eu quero trazer um assunto, claro que tem a corrida, mas inicialmente a gente está mais impactado pelo resultado da corrida. A corrida, para falar a verdade, não sei, jogar limpo aqui com quem está acompanhando a gente, nem falar essas coisas, né? Mas a gente está mais impactado nesse momento com o resultado. E a gente trouxe algo ali meio que em torno de brincadeira. E, Natália, se você me permite, eu vou puxar uma caroninha numa brincadeira que você fez, mas é uma brincadeira que eu quero saber se a gente pode levar a sério. Gente, foi uma brincadeira, mas quero saber se a gente pode levar a sério. Que a Natália fez uma brincadeira, ela falou assim, Vettel Alemanha 2018, Leclerc França 2022. E até vou começar com a Nath. Até que ponto, Nath, esse erro do Leclerc sozinho, esse desespero, como o Vitor falou ali, o Leclerc hiperventilando lá no rádio, até que ponto isso pode colocar o piloto numa espiral descendente também? Eu acho que é uma coisa bastante complicada. Eu acho que por mais que isso seja uma brincadeira, tem um fundinho de verdade. Os dois estavam liderando o GP de casa do Leclerc, né? Porque ele é ali de Mônaco. Exatamente. E acabou errando sozinho por um erro, né, próprio, não foi problema do carro, nem nada mais. E por mais que isso seja uma brincadeira, pode colocar o piloto numa espiral descendente gigantesca. A gente até estava debatendo como o Leclerc, às vezes, ele precisa colocar um pouquinho a cabeça mais no lugar, não deixar se abalar tanto com erros, com problemas e tudo mais. A gente entende a frustração dele quando ele gritou no rádio, quando ele fez aquela respiração de Darth Vader,
Ele ficou bastante nervoso. Foi bem isso. E a gente entende essa frustração, afinal, o cara estava vindo dominando o final de semana, mas agora ele precisa estar com a cabeça muito no lugar, ele precisa estar muito focado para não se deixar abalar por isso. Tem agora o GP da Hungria na próxima semana, mas eu acho que daí vir as férias da Fórmula 1 vai ser bom para ele baixar esse nervosismo, baixar essa pressão. A gente sabe também que tem uma pressão muito grande na Ferrari, tanto porque a Ferrari quer sair dessa fila, quanto aposta todas as fichas em cima do Leclerc. Então a gente entende que ele tem essa pressão enorme em cima dele. Então eu acho que vai ser bom também essas férias, para ele não entrar na mesma espiral que a gente sabe que o Vettel, depois daquele GP da Alemanha, parece que ele se transformou. Então eu acho de verdade que essas férias vão ser boas para ele. E quando eu falo dessa questão de comparar, é porque, além de tudo, né, Vitor, o ambiente é o mesmo. A gente não sabe como a Ferrari reage a esse tipo de coisa lá dentro também. E aí a gente citou também quase que em tom de brincadeira, mas aí já nem tanto, porque isso é uma questão cultural. Tem toda a latinidade ali, o sangue quente dos italianos. A gente não sabe que tipo de resultado isso acaba tendo depois de um problema como esse, né? Parece que fica todo mundo correndo e gritando desesperado, né? Tem um meme, né, que o povo... acho que é do Pica-Pau, não é? Da Turma da Mônica. Eu já citei esse meme pro Gabi. Mas tem o do Pica-Pau, que acho que é o urso lá, que fica correndo desesperado. Enfim. Cara, eu acho que essa questão dessa coisa italiana, muito emocional, muito passional, acaba fazendo com que eles tomem decisões muito, sei lá, pouco racionais, e aí isso acaba também causando um efeito cascata, né? Eu acho que os pilotos também sentem isso, a equipe como um todo sente isso, e vale lembrar que, assim, já nos últimos anos todos aí, né, não lembro nem desde qual, foi sempre um italiano gerenciando a Ferrari, né? Teve o Binotto agora, antes era o Marchione. Teve Marchione, Domenicali, a gente teve... O Arrivabene. Arrivabene, isso. Arrivabene. E vamos lembrar que a última vez que a Ferrari foi dominante, campeã, era um inglês e um francês cuidando da equipe, né? Então, talvez também tenha uma questão aí que o modelo de gestão, o jeito que é gerida a equipe seja muito diferente. Vamos lembrar que lá nas concorrentes a gente tem na Mercedes alemães e ingleses, e na Red Bull são ingleses, né? Então, talvez esse modelo de gestão aí da Ferrari com a italianada precisa dar uma repensada, não que necessariamente precise mudar a nacionalidade dos caras, né, mas acho que isso mostra algum jeito de gestão. Então acho que de repente os caras estão precisando lá de umas aulinhas, um coach para ver se melhora. Aí começa porque não é meio difícil de tipo pensar até numa outra coisa, né? Muito tipo, é uma sequência e parece que sempre se repete tudo, né? Então, sei lá, a Ferrari precisa... Eu sou meio contra, tipo, ser também um jeito de time de futebol, que perdeu um jogo, manda embora o técnico, mas a Ferrari precisa dar uma repensada na sua gestão em si. De novo, não precisa necessariamente tirar o Binotto, mas talvez a maneira de gerir a equipe. Eu queria saber o que alguém cujo sobrenome é Gavinelli tem a falar sobre isso. Cara, eu concordo. Eu acho que tem um lance que é assim, né? A Ferrari, quando tá tudo sob controle, e a Nath falou bem, né? Você imaginar que numa temporada completa, isso lá no nosso grupo da Fórmula 1, você não vai ter nenhuma intercorrência durante as corridas, só na época Michael Schumacher, né? Fora isso, é difícil, né? Ali a Ferrari errava, mas podia sobrar, né? Vocês colocaram muito bem, errava muito com o Barrichello, depois errou muito com o Felipe Massa, e ali com o Massa perdeu ali, né? 2008. Já com o Domenicali, né? Já com o Domenicali. Então, cara, eu acho que
eu não sei até que ponto isso é brincadeira, mas até que ponto isso pode ser verdade mesmo, né? Porque, assim, em condições normais, né? Como diz aí, em condições normais de temperatura, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a Ferrari vai muito bem, mas acontece qualquer coisa ali, parece que dá um bug, não sei se eles saem ali do planejado e isso afeta a equipe, o que é, assim, por isso que eu digo, é tão absurdo que a gente pensa, será que não é brincadeira, né? Mas não sei, né? Nada explica isso, né? A gente tem essa explicação, uma explicação técnica de que venceu com britânicos, né? Então, cara, eu sou italiano, mas pode ser que... Sou italiano, não, minha família é italiana, eu sou bem brasileiro, mas esse lance do sangue quente talvez seja alguma coisa que explique aí essa confusão que dá na Ferrari quando precisa decidir ali no último momento, né? Você citou Silverstone, né, Garcia? E ali depois a Ferrari... incrivelmente, ela falou que, né, não, a opção era manter o carro mais rápido e no momento era o Sainz, então uma opção da equipe mesmo, né, além disso, ela vai traçando caminhos que são no mínimo discutíveis, né, ali ter parado o Sainz e não o Leclerc, pensando no campeonato, se você juntar com a corrida de hoje, tudo bem que se dane, né? Tivesse parado lá e o cara vem e faz o que fez hoje, melhor não ter parado mesmo. Mas a gente não sabia que ia ter essa quebra e talvez isso dá um outro ânimo. Enfim, eu acho que a Ferrari, esses micro erros da Ferrari, vou dizer assim, comprometem muito a equipe lá e acabam até criando um clima meio desfavorável, uma pressão extra, né? Terminando aqui rapidinho, mas a gente falou, será que essa pilha que a Ferrari coloca, né, o Leclerc não sente essa pilha ali no volante? Né, pode ser, né, e ele parece sim um cara, não sei se é pilhado a palavra, né, mas é um cara mexido com a situação dentro da Ferrari para mim afeta o Leclerc. Ok, é isso. Enquanto isso, a gente tem o Sainz ali a 26 pontos e a Ferrari perdida, inclusive, para ver o que ela vai fazer com isso, né? Se vai agora ajudar o Leclerc que está atrás, ou se esquece o Leclerc, vamos pensar no campeonato, não dá mais, não sei para que lado a Ferrari vai. Uma declaração do Leclerc, Vitor, e se você eventualmente tiver até mais aí, fica à vontade, né? Mas ele disse: se eu continuar errando assim, eu não mereço conquistar o título. E é difícil a gente do lado de cá falar em merecimento, mas a gente fala mesmo assim, porque a gente está aqui para analisar. Agora, quando o próprio piloto está falando, né, não tem como discordar. Como eu falei, sentiu o golpe, né? Na declaração dele, ele fala, né? Eu perdi a traseira, foi isso. Eu não sei se tipo, alguma coisa errada aconteceu. Tecnicamente precisamos dar uma checada, mas eu não acho que foi nada. Eu acho que eu só cometi um erro. Eu tentei carregar muita velocidade na curva e acabei tipo ido por fora assim da curva, né? Ele deu aquela espalhada, provavelmente estava sujo e aí foi isso. Aí ele falou: é minha culpa. Se eu continuar cometendo erros como este, então eu não mereço vencer o campeonato. O nível é muito alto esse ano. Estou desempenhando num nível alto, mas se eu cometo esses erros, então não faz sentido. Tipo, não serve de nada eu estar correndo no meu melhor. E basicamente a gente evita, né? O que dizer, né? Mas o que dizer? Falou porque tudo, né, Leclerc, né? Ok, a gente. Então diga, Nath. Não, é que assim, eu entendo o Leclerc, de novo, eu entendo. Eu acho que isso entra mais uma vez no negócio da inteligência emocional. Ele realmente sentiu muito o golpe, ele tem que parar e analisar friamente. Mas assim, foram 12 corridas, ele venceu 3 ou 4 essa temporada. Subiu no pódio mais algumas vezes. Essa é a segunda corrida que ele erra. A primeira foi lá na Emília-Romanha, que ele rodou quando ele estava brigando pela liderança, terminou na 6ª colocação. E agora essa foi a segunda. Foi um erro idiota, foi um erro que custou uma vitória, foi um erro que jogou pontos embora, em pontos importantes, beleza. Só que
quantos erros a Ferrari cometeu com ele ao longo dessa temporada. Quantos erros de estratégia, quantos erros de deveria ter parado e não parou, ou parou na hora errada, ou que não sei o que lá. Então, assim, o Leclerc, ele não pode jogar tudo nas costas dele. Ele errou sim, é verdade, jogou pontos importantes, é verdade. E ele tá, lógico, fazendo aquele discurso, estou jogando tudo nas minhas costas, a equipe é perfeita. Mas a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que ele adianta muito ele estar guiando no melhor dele, mas a Ferrari também tem que ajudar ele. E acho que até por isso que a brincadeira da comparação lá com o Vettel foi tão bem feita, porque assim, ele erra num momento muito complicado. O Gabriel mesmo tem falado aqui que aparentemente a Ferrari está novamente com um carro melhor que o carro da Red Bull. E a gente viu, acho que a corrida de hoje até tirou um pouco daquela nossa dúvida, quem vai desgastar mais pneu hoje? Aparentemente, a Red Bull gastou mais pneu e a Ferrari administrou melhor. E isso é decisivo para que você apresente um conjunto em mais condições de vencer corridas e campeonato, né? E nesse momento, com tudo na mão ali para, vamos se recuperar, vamos para cima de novo, ele comete esse erro. Por isso que acaba tendo esse peso grande também, né, Gavinho? Não, cara, eu acho assim, primeiro que a Ferrari tem responsabilidade. Aliás, a Ferrari sempre tem um grande grau de responsabilidade nas derrotas dos pilotos, né? É natural. Tá rolando um meme aí daquela. Lembra aquele dedo na cara lá do Binotto e do Charles Leclerc? Vou tentar resumir aqui da minha cabeça, mas é mais ou menos assim: olha, se vira aí para conquistar os seus títulos, porque aqui a gente não vai fazer nada por você tem que ir por méritos próprios, né? Brincando como é a vida sofrida dentro da Ferrari. Eu concordo com a Nath, acho que sim, a gente teve erros repetidos, né? Mas como que eu posso dizer? Um erro não justifica o outro. E assim, claro, isso é óbvio, mas assim, alguém tem que, sabe? Eu falo isso aqui para meus filhos, às vezes, alguém tem que quebrar o paradigma. Se eu belisco você me belisca, eu belisco você me belisca, eu belisco você me belisca. É um belisco infinito. Alguém tem que falar, ó, eu não vou beliscar você mais. Né? Tipo isso, a Ferrari e os erros, eu não sei, cara, eu acho que quando o Leclerc ele erra num importante momento desse, ele dá margem para que lá dentro da equipe, não sei, alguém pense, poxa, mas olha aí, tá vendo? A gente erra aqui, mas o cara erra lá também. E aí a gente tá falando da perfeição. Óbvio que os erros vão acontecer, mas como ele mesmo disse, você errar num nível desse com um adversário como o Verstappen pode ser cruel, né? De novo, ele errar não é que ele é o pior piloto do mundo, faz parte, todos os pilotos já erraram, mas vai deixando ele muito longe da disputa e vai cada vez mais reforçando esse ciclo de erros da Ferrari para mim, né? E óbvio que não é de propósito, mas sabe assim, quando você trabalha numa equipe que tá todo mundo errando um pouco, inconscientemente, um erro seu acaba sendo mais bem visto, né? Você pensa pelo menos assim, olha, tá todo mundo errando, se eu errar um pouco aqui também, que mal tem. Agora, se todo mundo acerta, um erro pesa muito mais. Ó, tá todo mundo só faz coisa boa aqui. Se eu errar, né, eu vou sabe, um pouco desse fluxo de energia, né? Então, para mim, por isso que eu acho que a comparação de 2000 com o Vettel de 2018 faz muito sentido, né? Porque realmente o fluxo de energia ali que passa, ainda acentuado por isso, poderia ter saído na frente num final de semana assim de domínio grande da Ferrari, né? Era uma corrida ali onde a gente a gente matou a dúvida do gerenciamento de pneus da Ferrari gerencia melhor, a Ferrari estava rendendo mais no calor, que era também uma pergunta, né? Pô, vai estar muito calor, a gente estava falando em 50, 55 graus, bateu um dia lá 80 graus a pista, cara, na sexta-feira, no segundo treino, 80 graus, então assim, um absurdo, e aí a Ferrari reagiu muito bem, e aí esse erro é meio que, né, dá um banho de água fria para você continuar a temporada. A gente tem Hungria semana que vem, depois são 3 semanas, então assim, o Leclerc ter vencido hoje, diminuído a diferença, aproveitado essa boa fase da Ferrari, que acredito que até dure na Hungria também, poderia determinar um outro cenário.
obviamente determinaria um outro cenário para o restante da temporada. Na verdade, agora é isso. O Leclerc vencendo todas e o Verstappen chegando em segundo em todas, 7 pontos apenas dariam o título para o Leclerc. É apertado, né? Apertado. Falei pra caramba, né? Mas é mais ou menos isso. Fox Ride está até falando aqui, ó, muitas vezes um erro de piloto, na maioria algo que não será fatal que a gente briga aqui é a questão de zerar, abandono e tal, né? Mas todos os erros da equipe acabam tirando ele da briga, erro de boxe, erro de estratégia. O Vitor chegou até a comentar que ele errou na frente do Verstappen hoje uma vez, mas ok, o Verstappen não passou, continuou. O problema foi basicamente esse erro sozinho que ele acabou cometendo, e realmente, assim, a gente não pode negar também, né, Vitor, como a Nath falou, a Ferrari também deixou Leclerc na mão algumas vezes nessa temporada, e a gente pode citar Silverstone, que para mim a Ferrari escolheu o Sainz ali naquele momento, e a gente lembra também Barcelona, onde ele ficou a pé por causa do motor, aí culpa da equipe também, né, ele era para estar melhor colocado sim na tabela de pontos, a ponto desse erro dele não custar tão caro quanto custou, né, Vitor? Ah, sim. Eles vêm numa sequência não recente, né, na verdade, porque até recentemente a Ferrari estava vindo bem, mas eles já tiveram, acho que já gastaram toda a cota do ano de qualquer tipo de besteira que possam fazer, né, porque, como eu falei no meu comentário um pouco mais cedo aqui na live, cara, agora já chegou num ponto que se o Leclerc vencer todas e o Verstappen chegar todas em segundo, o campeonato termina bem apertado, a favor do Leclerc, mas bem apertado. E quando chega numa situação como essa, cara, o campeonato ficou difícil, eles precisam compensar de alguma maneira, né? Eles precisam... cara, eu acho que o carro é muito bom, como vocês falaram. Eu acho que a Ferrari, de novo, tem chance de ir bem e vencer na Hungria. A questão é que eles não podem cometer mais erros, né? E na Hungria, eles têm um histórico também que não é muito bom, né? Assim, já teve, muitas vezes por azar, mas assim, já teve o motor do Massa estourando lá em 2008, depois a mola. Não sei se a Hungria é um bom lugar para a Ferrari, mas brincadeiras à parte, me parece que, assim, de novo, a Ferrari tem chances boas lá. A pista não é uma pista que tem longas retas que favorecem a Red Bull. É uma pista que ela é bem sinuosa. Vou fazer um parênteses, Vitor, porque eu falei justamente pensando nisso, cara. Na Ferrari tá numa boa fase agora, então, assim, a gente não sabe daqui 3 semanas se a gente já virou, o jogo já virou tanto, já foi Ferrari, já foi Red Bull, já foi Ferrari, agora é Ferrari de novo, que daqui pode ser que talvez até a semana que vem domine, mas depois das férias não dá para imaginar, então, né? Nem pensando no histórico, que realmente é o que você disse, o histórico da Ferrari vai ser uma aprovação, né? Conquistar, por exemplo, uma dobradinha ali para tentar salvar o campeonato, vai ser uma aprovação para a Ferrari conseguir um bom resultado lá também. E assim, na Hungria até me parece um circuito que ajuda muito a Ferrari, como eu falei, assim, não tem uma longa reta, tem trechos muito sinuosos, então acho que a Ferrari pode sim ter boa chance, porque como você falou, eu também acho que o carro da Ferrari hoje é um pouco melhor que o da Red Bull, mas depois tem férias aí, então não deve ter grandes evoluções das equipes, mas depois é Spa, que tem longa reta, então aí a coisa começa a ficar um pouquinho complicada, e aí pode ser que a Ferrari sofra, e aí vem uma sequência aí, Spa, Holanda, Monza, aí já não sei. Vai ter Suzuka, tem Interlagos ainda, tem uma série de pistas aí que favorecem essa velocidade final, né? Então a Ferrari precisa de algo logo, e não só isso, a Ferrari precisa torcer por problemas da Red Bull, porque o campeonato ainda depende só deles, mas precisa de uma ajuda, senão fica muito dependente. Como a gente... o Gavi... Mais Pérez, assim, né? Mais atuações do Pérez que nem hoje. O Gavi até citou, agora a equipe tá melhor, amanhã não. Parece que nesse momento, a gente viu isso no passado, né? Em determinados momentos a Red Bull parecia melhor, em determinados momentos a Mercedes. O que a gente não via no passado era tantos erros, tantas quebras, tantos problemas de confiabilidade. Um campeonato mais disputado nesse sentido, né?
Acho que as equipes erravam menos na estratégia também, menos do pit stop, não sei, assim, acho que as disputas no ano passado foram muito mais na pista. E depois que eles implementaram aquela regra do pit lá, né, lembra? Que eles humanizaram o pit stop, começou a ter mais balanço também, né? Até a gente hoje, assim, vai quase um ano depois, a gente consegue tirar assim, ó, foi positivo, balançou mesmo ali os pit stops, né? Não Antes deveriam era tudo ter mudado durante o né? campeonato, mas... não deveria, verdade. Mas assim, era tudo tão cravadinho, né? Antes, hoje você vê ali, né, 2.4, aí 2.8, 3.2, ficou uma coisa mais humana mesmo. É isso. Falando sobre a corrida, né? Eu acho que eu errei, né, Vitor? Eu falei ontem que... eu falei assim, assim como Barcelona, assim como Silverstone, acho que Paul Ricard vai ser uma pista que vai se dar bem aí com os novos carros da Fórmula 1. Nem esse deu jeito dessa vez, né? Não foi legal. Cara, tipo, deu para ver, né, em vários momentos o Pérez, o Verstappen, o Sainz, o Russell, o próprio Hamilton, né, até tinha velocidade, ação, mas não tinha espaço para passar. Tipo, não tinha onde colocar o carro para passar. E então isso é muito ruim, né? Tinha um lugar só, que era aquela freada da Mistral, da chicane da Mistral, né? E que também ela é bem estreita, então sempre vinha um toquezinho, algum chega para lá mais forte. A gente viu isso também na Fórmula 2. Acho que o Sainz conseguiu passar num lugar que ali era um pouquinho mais complicado, né? Que era no meio de uma curva de alta. Mas também naquele momento ele era muito superior. Mas, cara, se realmente o Jaime Brito, lá, produtor da Band, para a Fórmula 1, apurou corretamente, a gente não tiver Paul Ricard no calendário do ano que vem, na minha opinião, não vai fazer falta, não. Tá nesse caminho, Nath? Eu tô nesse caminho, a corrida... Cara, eu até falei, a corrida tava totalmente chatinha. Teve assim... eu vi gente no Twitter, eu não achei a corrida chata, essa pega no final. Cara, o pega no final foi, tipo, 4, 5 voltas, que não foi nada, assim, sabe? De 53 de uma corrida super morna, sem ultrapassagens. Para servir de exemplo, ontem teve a corrida da W Series e, apesar de 30 minutos, 15 ficou com o safety car, quando teve corrida de verdade, foi uma boa corrida. Mas por quê? Porque os carros são muito menores que o da Fórmula 1. Então, deu a possibilidade de ficar um trio wild, 3 carros um do lado do outro, sabe? Mas com esses carros da Fórmula 1, para mim já foi tarde, Paul Ricard, e aquelas linhas ainda, e o troféu horror... É que agora não, eles mudaram esse ano, mas aquele troféu de gorila também era muito... nada salva. Horroroso. O Davi teve enjoo hoje. Eu gostava do troféu. Você gostava? Eu gostava. Horroroso. Parece um action figure, eu achava do maneiro. Eu gosto de troféus Tá clássicos. entre os mais feios pra mim também, viu, Nath? Eu acho bem melhor que aquele que é um logo do Santander. Aquilo eu acho uma palhaçada. Aí tenho que concordar. O Gavi teve enjoo com as linhas hoje, Gavi? Cara, eu fiquei digitando, eu juro pra você, eu olho pouco o GP da França. Eu fico mais ouvindo e vendo o tempo real, porque realmente não me faz bem, cara. Eu tenho tontura, labirintite, tenho todas essas coisas, sabe, doença de velho. Avançada. Então eu fico olhando muito tempo, eles cortam a câmera, e aí as linhas, seu cérebro normalmente segue linhas, né? Nosso cérebro ele tende a seguir linhas, é um princípio assim do cinema até, você trabalha com linha, mas enfim, aí você segue uma linha, e de repente tá vindo a linha, aí corta pra outra linha, aí a linha vem daqui, aí a linha vai pra lá, mano, meu cérebro, ele mistura as linhas, eu realmente não consigo assistir. E quando a câmera faz aquele movimento assim, que aí as linhas ficam, parece que as linhas estão se movimentando, é tipo a minha camiseta aqui, ó. Você dá vontade de se movimentar na cadeira, não dá vontade de fazer tipo assim, ó, pra, sei lá, se afastar? Parece que dá uma bizarro. Coisinha assim, não sei explicar. Ondulado. É tipo aquelas imagens que aparece assim, que você olha e fala assim, quantas bolinhas pretas e brancas você enxerga? Sabe aquelas imagens? Tá na moda isso agora. E aí tem gente que enxerga mais preto, tem gente que enxerga mais branco, depende do ângulo que você olha. A pista de Paul Ricard me parece isso, assim, é meio confuso.
Ela tem uma eu não puta consigo estrutura, decorar né? não consigo decorar o traçado, porque para mim tudo parece igual, porque tudo é um monte de linha azul. É uma das poucas E pistas que eu não consigo, eu tenho dificuldade para É decorar o traçado difícil. também. E ela parece ser uma pista curtinha, não é? Ah, pô, Ricardo, parece ser uma. Você olha assim de cima, você fala, é uma voltinha ali, pum, pum. Cara, e é 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Não, e ela né? tinha um atrativo Longa pra caramba. antigamente, que era a reta Mistral. Tiraram. Exatamente. Meteram uma chicane no meio ali. Ah, a gente entende, questão de segurança. Ok, né? Mas dava para dizer que tinha um atrativo bacana, uma reta infinita. Nem isso tem mais. Mas assim, eu fico pensando, que segurança? Porque não tem a reta lá do Azerbaijão, que é gigantesca? Sei lá, tipo... E aí, ao mesmo tempo, que segurança faz um circuito como a Arábia Saudita? Então, a gente ainda pega nessa incoerência da Fórmula 1 aí. Mas sabe o que eu gosto de Fórmula 1 Ricardo? para variar, enfim, o quê? Das zebras. Eu acho que a zebra funciona como as zebras deveriam funcionar. Que é punindo, que foi o que o Leclerc, ele foi por causa de uma zebra. Se você olhar a zebra, ela não é assim, ela é assim, ó. Então, o carro, primeiro que ela já tem um lugar em cima que o carro fica meio bambo, e se você passa para lá, ela tende a te jogar para fora. Então, quando o Leclerc vem com o carro assim, já meio traseirano, e aí ele põe a roda traseira para lá da zebra, meu amigo, Aí tchau, né? É uma decidinha. Ao mesmo tempo, Gavi, ela não é alta, né? O que também é bom. Pra quebrar o carro, né? Ela ou para decolar nela, sei lá. Exato. Então, isso é um ponto positivo. É assim, em termos estrutural, o Ricardo dá um puta show, né? Dá um puta show. São várias pistas. Apesar de ser no meio do nada também, né? Isso também tem um grande problema. Tanto que os caras tiveram que fazer um aeroporto dentro do autódromo, porque é longe de tudo. Eu tô falando mais nesse sentido, assim, de tipo, os caras têm até um aeroporto, sabe? Né? Pra você testar os carros, tem vários tipos de curva. Pra quem não sabe, tamanho da reta Mistral. Até pra contar, pra quem não sabe, acompanha ali, né? E tem um sonho de pilotar um Fórmula 1, lá é um dos poucos lugares no mundo em que você pode pilotar um Fórmula 1. Custa 15 mil euros, acho que custa 15, 12, alguma coisa assim, custa entre 10 e 15 mil euros. Peraí que eu vou fazer a conta aqui. Mas reais, hein? Lá é um dos lugares que pode. Eu já cheguei a olhar para ver se era um sonho viável, não é? Mas aí eu até... Não hoje. Foi quando eu descobri que realmente é muito, muito, muito longe, e tem até pacote que te leva de avião para lá, porque é muito longe, tipo, de Paris, é longe de qualquer coisa, assim, para você ficar, tipo, ir fazer bate-volta, sabe? E meio que não tem muita estrutura em volta, então tem um hotel lá dentro. Mas enfim, para quem tiver... Preparar para gastar tudo lá, né? Já vai para quem tiver um dinheirinho... sai de lá, vai para Mônaco. Não vai para Paris, vai para Mônaco. Mas quem tiver um dinheirinho aí a fim de gastar e quiser pilotar um carro de Fórmula 1, lá é o lugar. É um Renault antigo assim, né? Dos anos 2000 já. Não sei se da década de 2010. É aquele mesmo que um amigo nosso pilotou? Sim. Tá. Eles só mudaram a pintura agora é a pintura da Alpine, né? Eles ficam mudando, né? Originalmente era da Renault, depois era aquele Renault meio Lotus, depois agora atualmente a pintura da Alpine, mas é aquele mesmo carro. Inclusive em parceria com a Alpine até hoje. E aí, enfim, você faz toda uma preparação, pilota vários carros, uma atividade interessante. No fim, acho que você só dá 2 ou 3 voltas. Se você quiser dar 10, aí não custa 15 mil euros, custa, sei lá, 35 mil euros, 40 mil euros, é uma coisa bem absurda. Mas, enfim, para quem tiver, acho que chama Racing School, Racing Driving School. Procura F1 Paul Ricard School, uma coisa assim que deve achar. Eu procurei por F1 Paul Ricard, eu achei. Eu tem acho os que valores e tudo. Tem uma escola de pilotagem lá que chama Winfield, eu acho, que é onde, inclusive, é isso, Nath. Inclusive, é essa escola que cuida do negócio de pilotar um Fórmula 1. Eles são meio que... Eles gerenciam o autódromo segunda a sexta, meio que isso, sabe? Segunda a sexta é ótimo. Eu falei aqui, depois agora vai ficar bem... e não... depois vai para Mônaco e não Paris, mas é que a Nath é Team Paris, né? Aí ela ficou brava aqui com o meu comentário. Não, mas vai para Mônaco. E agora a pista vai ficar bem disponível agora, né? Pode testar bastante. Então os horários já estão abertos, porque não tem mais Fórmula 1 aí. Uma semana do ano ela era segunda a quinta, né? Agora todas as semanas do ano, segunda a sexta. Agora tá liberado lá, gente. A agenda liberada.
Cara, agora eu vou falar aqui, o Thiago Souza, ele até comentou aqui, ó, Hungaroring é outra pista que podia dar adeus. Semana que vem tem GP da Hungria. Eu gosto de Hungaroring, cara. Acho uma pista... Mas não, eu também. Mas não dá pega, né? Não dá pega, cara, mas Hungaroring é uma pista que, assim... Mas é boa. Você pode assistir, você pode separar pelos bons, assim, cara. Você vai ver o Latifi, o Stroll, eles vão ficar lá para trás. E lá para frente é Verstappen. Ela separa os bons dos ruins. O Stroll vai vencer domingo que vem. Não, e se fosse o Gavi falando isso... Se fosse eu. Alguém pediu assim, dicas aqui de Atlético Mineiro e Corinthians, só vou falar no final, tá? Thales, foi o Thales. É uma pista que definitivamente separa os bons dos maus pilotos. Ele é muito seletiva, né, Vitor? Sim, eu gosto muito, assim, eu acho uma pista bem seletiva, eu gosto do traçado, eu acho que é um traçado muito estreito para esse carro, muito estreito. Por isso não dá tanto pega. Por isso não dá pega, mas a pista é muito legal, em vários momentos a corrida não é boa por conta de disputa, mas lá de vez em quando chove, lá de vez em quando tem batida, né, então eu gosto do GP da Hungria, é um dos meus favoritos, inclusive, muito louco, mas é isso, assim. Eu gosto muito mesmo. Seria uma pista que, se saísse, eu ia ficar chateado. Eu normalmente gosto de umas corridas que não são muito boas. Eu amo o GP da Austrália, amo o GP da Hungria. Mas é isso. Mas o Hungaroring passou por uma alteração, já faz tempo, não é recente, mas ela passou por uma alteração na curva 1 e na curva 2, de forma que depois, inclusive com a chegada do DRS, ela permite a aproximação do piloto na curva 2, e isso geralmente traz umas ultrapassagens até interessantes, algumas delas, inclusive, por fora, né, Nath? Isso, sim, para mim, até melhorou o Grande Prêmio da Hungria de uns tempos para cá. Sim, eu gosto pelo fator histórico, eu gosto da Hungria. Eu acho que se for para tirar outras pistas, tem uma lista muito maior de pistas que podem sair antes. Daí, querem tirar Spa. Cara, Spa acabou de passar por uma mega reforma para se tornar mais seguro e tudo mais. Tiraram a casinha bonitinha lá, pô. Exato. Assim, eu entendo essa pista estar no calendário, mas para mim também tinha que sair, assim, rapidamente. Zandvoort. Eu detesto Zandvoort. Para mim tinha que sair, assim, amanhã. Mas como a gente tem o apelo Max Verstappen, não vai sair. Mas da Hungria, assim, não vai dar tantos pegas, mas eu gosto, por exemplo, mais do que Paul Ricard, que foi hoje. Você gosta da Hungria também, né, Gavi? Que eu tô ligado. Liga o microfone pra gente ouvir você falando gosto. Eu gosto. Falei uns 4 gosto. Cara, no game ela é sensacional, né? No simulador ali, porque puta pista, é o que você falou, separa, né, os pilotos bons dos pilotos ruins. Ela é muito de alta, então, apesar de ser estreita, você tem que andar muito rápido. E assim, né? No game já dá medo, cara, porque os muros são próximos, as coisas são próximas. Um erro, você errar uma perninha de uma curva. É tudo muito na sequência, né? Sempre 3, 4 curvas assim que dependem de uma primeira. Então, se você faz a primeira errada, perdeu todo o resto da pista. Então, é muito boa. Só que para os carros, como a Nath disse, os carros hoje são muito grandes, então ultrapassagens são bem raras de acontecer. Mais ali na curva 1 e 2, porque são 2 zonas de DRS seguidas, né? Eles usam na reta. A detecção acontece antes da sessão da última chicanezinha ali, das últimas chicanes. E aí você abre na reta principal, tem a curva direita ali, que é uma curva com um ângulo totalmente, né, foi onde o boliche do Bottas, né, quem não lembra do boliche do Bottas, foi ali, ela tem um ângulo totalmente errado, assim, você meio que passa dela para voltar, é maluca a curva, por isso que tem um espaço maior. E aí depois nesse trechinho entre a curva 1, ali 1 e 2, até a curva 3, é onde tem as ultrapassagens ultimamente, que é no segundo DRS, onde a gente viu o Ricardo colocando de lado ali, Hamilton também, Verstappen disputaram no ano passado, mas é isso, cara, é uma pista técnica, talvez acidentes possam acontecer, em termos de equilíbrio do carro, ela cobra muito, então o carro equilibrado para lá pode levar vantagem, mas ultrapassagens é difícil, realmente difícil de acontecer, né? Só na Mas só na 2 ali. E isso, cara, se o DRS fizer efeito, né? No passado, o DRS junto com o vácuo
eles estavam funcionando muito bem, né? Vídeo Paul Ricard, a gente teve uma baita de uma corrida, né, várias ultrapassagens no pelotão intermediário também, que é o que determina, pra você ficar só olhando à frente, né, mas assim, hoje no pelotão intermediário foi fraco a disputa no pelotão intermediário, né, a gente foi muito fraco perto do que a gente está tendo na temporada, então a Hungria é um pouco nesse sentido também, né, difícil de ultrapassar, mais uma baita de uma corrida aí, mas cara, em termos de você trazer novos GPs, eu também eu tô junto com a Nath. Se saísse a Hungria, cara, não ia lamentar tanto, não. Eu já tenho o jogo aqui, o 2022, o 21, eu jogo aqui no 21, não tem problema. Se o 23 vir sem, não tem problema. Boa. Bom, vou trazer alguns assuntos aqui rapidinho antes, já que a gente falou do Grande Prêmio da Hungria, a Juliana Miyahara até falou, Hamilton dos grandes vencedores da Hungria, qual a chance dele ganhar? Alguém acha que o Hamilton tem chance de ganhar na Hungria? Gostaria, viu? Mas não tem. Só se acontecer alguma coisa bizarra. Tipo, hoje eu achei que ele ia ganhar. Achei que ele ia ganhar, porque quando teve o safety car, eu achei que o Hamilton ia conseguir voltar em primeiro do pit stop, mas enfim, eu errei as contas, o Verstappen saiu na frente. Mas eu cheguei a acreditar, que eu falei, olha lá, o que eu falei ontem que podia acontecer, tá acontecendo. Acho que, por enquanto, ele só tem chance de ganhar se for assim. Nath, Gavi, chance tá difícil, né? Eu acho que hoje provou bem que o carro da Mercedes ainda precisa melhorar um pouco mais se quiser voltar a brigar por vitória. Então, só se tipo Leclerc e Verstappen abandonarem e o Hamilton estiver no lugar certo na hora certa, porque senão eu acho bem difícil. Boa. Não tem carro, né, para competir. A verdade é essa, né? Não tem carro para competir. A gente viu ali uma largada, cara. Que largada do Hamilton, hein? Que largada do Hamilton, sim, né? E aí sucumbiu ali, na verdade não sucumbiu, né? Ficou ali, aguentou ali aqueles ataques do Pérez. A Red Bull era muito forte, com pneu bom, parecia que ela estava melhor, né? Tanto o Pérez quanto o Verstappen. Verstappen também partiu para cima do Leclerc ali logo no começo, mas depois foi perdendo rendimento, né? E o mesmo com o Pérez. Então é isso, cara, os pilotos fazendo muita diferença, né? Pô, a gente tá falando disso aqui, basicamente é o nosso tema subliminar aqui, né? Porque é o Leclerc errando, é o Verstappen muito bom, é o Hamilton, então assim, a gente tá... E é um cenário legal, né? Decidindo muito. Sim. Onde os pilotos se destacam, um cenário bem legal. Norris, cara, baita corrida, mas o Norris fez uma baita corrida com a McLaren, né? Porque a McLaren tava horrível ali hoje, né? No final de ontem foi péssimo, né? Enfim, é isso. Mas também a Alpine também, né, cara? Eu esperava mais, inclusive, das duas. Eu achava que a gente, em termos de ritmo de corrida, estavam tomando aí 1 segundo e pouco por volta das rivais, né, da Mercedes. Então, assim, 1,5 segundos da Ferrari, 1 segundo da Mercedes. É muita coisa comparando os pelotões. O que destaca de novo Ferrari, Red Bull, Mercedes ali tranquilamente e aí o restante para trás. Mas também, né, Vitor? Não sei se tão acentuado assim, mas hoje a Mercedes talvez tenha mostrado um pouco do que a gente trouxe ontem aqui, né? Um ritmo de corrida um pouco forte. A gente pega o Hamilton, largou bem, e assim, mal na classificação, mas também não tem como, então você quase que abre mão da classificação. Mas na corrida, a gente teve o Hamilton à frente do Pérez, sofreu pressão no início e depois desgarrou. E a gente teve o Russell chegando no final também, passando em ritmo de corrida. Olha, chegou no segundo piloto da Red Bull já, né? Então, eu ia até comentar isso, que na verdade você falou do Russell chegando depois e passando, mas o Russell chegou lá na primeira parte da corrida também, no Pérez. Né? O Pérez chegou a pressionar o Hamilton se segurou, aí o Pérez começou a ficar para trás e o Russell começou a chegar. Enfim, aí depois vieram pit stop, safety car, etc., mas me parece sim que a Mercedes chegou, como você falou, chegou nos segundos pilotos das grandes, né? Acho que também teve uma bela briga com o Sainz, né? O Sainz ainda levou a melhor antes de parar nos boxes, mas dá para ver que é também difícil de passar e, ao mesmo tempo, a Mercedes consegue pressionar. Acho que, como vocês falaram, acho que falta um pouco ainda
para ela brigar por vitória, ou talvez também, dependendo da pista, seja menos favorável para ela. Não que também fosse super favorável hoje, mas pensando mais na questão de quando eles estavam ali na frente dos adversários, por ser uma pista também difícil de passar, isso favorece, né? Não sei se o Hamilton não tivesse passado o Pérez na largada, se ele ia passar logo em seguida. Mas ele se manteve à frente. Não. Eu acho que não passaria mesmo, não. Mas assim, o ritmo de corrida é muito bom. E eu acho que hoje, né, quando a gente olha puramente para os pilotos, me parece que a Mercedes tem a dupla mais consistente. Tá? Talvez não a melhor dupla, não dá para cravar isso, que é a melhor dupla, porque também a gente às vezes fala isso, aí o Pérez cala a boca, nossa boca na corrida seguinte, né? Ele vai lá e consegue um baita resultado. Mas em termos pensei de numa pergunta polêmica, velho. Em termos de consistência é gigante, a consistência da Mercedes tem do carro que ela tem. Elas têm os dois pilotos com pontuações muito próximas. Inclusive o Russell está na frente do Hamilton no campeonato. Então, assim, eu acho que isso é bom para a Mercedes, porque, cara, tanto a Red Bull quanto a Ferrari sofreram hoje com o segundo piloto, né? A gente viu ambos, né? Sainz, que até fez uma boa corrida, mas aí a Ferrari disse que o pneu ia acabar, parou e aí caiu lá para trás. O Pérez fazendo uma corrida meio estranha e até às vezes meio duvidosa, tipo, sei lá, não gostei muito da manobra dele na chicane, também ele depois não cumpriu o que tinha que cumprir de traçado lá, porque quando você corta a chicane você tem que passar por um zigue-zague lá que ele não passou. Eu acho que para a Mercedes está sendo muito bom ter dois pilotos assim, porque ajuda também a dar um destaque para os caras, né? Porque também, imagina se fosse só um carro indo bem, mas hoje eles conseguiram colocar os dois carros no pódio. Eu acho que, pensando em marketing, e é por isso que as equipes estão na Fórmula 1 no final do dia, sendo muito bom. É isso. Qualquer pergunta polêmica. Deixa eu perguntar. Vou perguntar. Russell e Leclerc. Alguém trocaria o Leclerc pelo Russell? O Russell pelo Leclerc? Difícil, hein? Eu acho que nesse momento, cara, olha que doideira, né? Alguém ficaria. Tá falando na Ferrari, né? Tirar o Leclerc e colocar o Russell. Vai. Alguém ficaria com o Leclerc aqui. Tem uma equipe, né? Tá falando de dupla perfeita, né? Alguém ficaria com o Leclerc ao invés do Russell? Eu acho que nesse momento, cara, difícil, vai ficar bravo com a gente de novo aí. Vai ficar bravo, mas não é verdade, cara? Você tem para escolher ali, né? Hamilton e Leclerc ou Hamilton? Cara, é que eu acho difícil de responder, porque o Russell faz só 12 corridas que ele tá correndo por uma equipe boa, né? O Leclerc tá correndo há muito mais tempo. Então, assim, minha resposta seria sim, eu ficaria com o Russell pelos resultados que ele teve esse ano, mas nada impede que o Russell, na temporada que vem, vá mal pra caramba. E o Leclerc seja campeão, por exemplo, não é? Campeão. É difícil de dizer. Eu ainda acho que o Leclerc ele foi prejudicado, a gente falou bastante disso até no podcast, né, Gavi, não é F1 Mania em ponto. O Leclerc, para mim, ele foi prejudicado, assim, chegou muito bem na Ferrari, naquela curva ascendente, né, e ele pegou um ótimo momento, enfrentou o Vettel, bateu o Vettel, com o Vettel na equipe ainda, ele conquistou uma posição de favorecimento da Ferrari, porque a Ferrari enxergava até mais futuro no Leclerc, mas ele pegou uma fase que de repente a Ferrari andou para trás, e acho que o desenvolvimento do piloto no momento chave, né, vai junto, ele tá assim, de repente ele encarou pelo um platô, para não dizer que regrediu, porque não acho que regrediu, né, mas assim, ele encarou um platô nesse momento que a Ferrari regrediu. Diga, Nath. Mas o Vettel entrou na Ferrari com uma Ferrari muito fora dos trilhos. E ele foi contratado para colocar a Ferrari nos trilhos de novo e conseguiu o título. Ele colocou a Ferrari nos trilhos, mas não conseguiu o título. Agora, o Leclerc, que está mais ou menos nessa mesma posição que o Vettel, não pode também só simplesmente usar a desculpa de que a Ferrari está errando, a Ferrari deu um passo para trás. Se ele é um bom piloto, que ele acha que pode ser campeão, a Ferrari, né, acha que ele pode ser campeão, então ele também tem total
capacidade de liderar a equipe e falar isso não tá certo, isso tá certo, isso precisa melhorar, isso eu não sei o que, isso não sei o que lá, e não simplesmente falar, se eu erro, eu não mereço ser campeão. Então vou botar uma outra pergunta polêmica aqui. Boa. Esqueçam o Vettel de hoje, que é um cara que passou por maus bocados e não tá na melhor fase. Pergunta, sim. Vamos pensar no Vettel... Por cima do macacão, esquece. Não, vamos pensar no Vettel que foi contratado pela Ferrari. O Vettel foi contratado pela Ferrari por causa disso. O Leclerc atingiu esse nível para poder, de repente, liderar essa equipe? Ele é o que o Vettel era naquele momento ou não? Eu já meti o louco aqui, já saí respondendo, mas ainda não. Ainda não. Acho vai que não. chegar? Tem estofo ali para chegar? Olha, eu acho que capacidade tem. A gente não pode simplesmente achar que o Leclerc é um piloto ruim. Ele não é um piloto ruim. Não, eu acho que ele é um piloto bom. Só que ele... É o que a gente está batendo na tecla. Ele precisa começar a lidar melhor com essa coisa do mental dele. Precisa aprender a ser um pouco mais agressivo também, porque quando o Verstappen chega para dividir curva, ele meio que tira o pé às vezes. Então, assim, eu acho que ele tem capacidade de crescer mais, mas ainda não está no nível. Boa, é isso. Lembrando que o piloto ele é um completo, né? É habilidades técnicas e habilidades físicas e mentais, né? E eu concordo com você. Será que a Ferrari não chegou nessa conclusão, Garcia? A Ferrari não pode ter chegado. Cara, quando eu ouço essa história e começo a conversar sobre isso, para mim o fato da Ferrari, por exemplo, vamos conceder a primeira vitória ao Sainz, sei lá, suponhamos que tenha sido esse o pensamento. Vamos dar uma moral pro cara. Será que talvez dentro da Ferrari, porque a gente olha o que ele faz lá na pista, uma evolução, mas assim, a gente não sabe como é o Leclerc realmente liderando. Leclerc dentro da Ferrari, né? Cara, com a garagem de porta fechada, né, Gavi? Exatamente. Fechou a porta. Será que o Leclerc é um cara que chega lá e tal, e os caras falam, pô, chegou o Leclerc aí, vamos... Ou ele gera dúvida, a liderança dele gera dúvidas na Ferrari, por isso que a Ferrari também não sabe, né? Porque, pô, mas a Ferrari mudou a filosofia, do nada mudou a filosofia, com que sentido ela mudou a filosofia? Né? Se ela tivesse certeza que é o cara, que o cara vai trazer, será que isso não seria diferente? Eu fico pensando nessas coisas, né? Para mim, isso são indícios de que o Leclerc, de longe, não é uma unanimidade lá dentro da Ferrari. Sabe o que eu acho, ouvindo vocês falando tudo isso? Então, que a Ferrari não devia ter mandado embora o Vettel. Porque a grande verdade para mim é que nem o Leclerc nem Sainz vão ser liderança na Ferrari hoje, porque eles são, apesar de, enfim, o Sainz até já está algumas temporadas na Fórmula 1, eles ainda são pilotos jovens, são jovens de idade. E é difícil você conseguir um cara que vai chegar lá e vai liderar a equipe. Talvez o Hamilton tenha sido o último recente. Porque a minha sensação é que nem o Verstappen lidera a Red Bull lá com a porta fechada. Ele tem o cão de guarda dele lá, o Helmut Marko, para gritar em nome dele. Né? Eu já acho que o Verstappen é mais ouvido, Vitor. Talvez hoje. O Verstappen assim, tá falando. Mas mais ouvido, mas acho que o que o Vitor tá querendo dizer é que ele não é aquele líderzão, aquele trazendo. Não é que ele fecha a porta lá, ele bate palma e fala, vamos aí. Eu nem acho que ele é desse perfil. Sim. Ele é moleque, ele tem 20 anos. Né? Entendi. Então, assim, quem faz isso lá dentro da Red Bull é o Helmut Marko. Né? Fala assim, o carro do Verstappen não tá bom. Né? Ele tá nem aí pro Pérez, ele nem lembra que o Pérez corre na equipe dele. Eu acho que na Ferrari... Vai lembrar hoje, né? Hoje deve lembrar. Uma posição, um cara assim. E minha sensação é que nem o Binotto é assim. Então eu não acho também que é uma culpa do Leclerc. É a gestão da Ferrari. Talvez se tivesse deixado o Vettel lá, o Vettel faria esse papel do... Galera, vamos arrumar o carro aqui, vamos arrumar o carro assim. O Vettel foi mandado embora. É sempre bom lembrar disso. O Vettel não é que ele quis sair da Ferrari. Ele foi demitido da Ferrari. Porta dos fundos. Mas sabe, eu concordo, Vitor. Mas o Raniel colocou aqui. Já vou chamar aqui, ó, Garcia. O Raniel colocou. Vou colocar aqui, então, ó. E eu acho que
tem muito isso também. Esse lance de liderança, realmente, cara, vou juntar com o Clóvis Vivo aqui, o Clóvis de Vivo, um abraço para ele, falando que hoje em dia a gente não tem muito mais aquele perfil de acertador de carro, né? Senna, Piquet, Barrichello, pô, estamos falando aqui dos brasileiros, mas tem outros aí, né? Que era um grande. Parece que hoje realmente isso foi deixado de lado, né? Mas o Verstappen, ele tem um quê disso, cara, né? Pelo menos da boca para fora, porque ele é o cara que o carro tá ruim, ele chama no rádio e fala, ó, o carro tá uma bagaceira, sabe? Pelo menos ele traça caminhos, né? Quantas vezes a gente viu o Leclerc fazer isso? Poucas vezes. Hoje até teve um rádio, ele é muito né, passivo, acho que isso, por isso que eu trouxe aqui também o comentário do Daniel, acho que essa passividade dele, até com a situação do carro, né, é confusa. E por outro lado, no erro dele hoje, a gente viu ali, que foi o que eu falei, cara, eu tava ouvindo o rádio, tava um rádio, assim, pesado, mas de repente, aquele grito destoou, né, aquele grito realmente foi muito fora de controle, enfim, meio... Gavi, né, hoje teve bizarro. um rádio que eu reparei que também me pareceu estranho, e talvez seja meio que nessa linha de passividade, que a Ferrari, né, ele tá tomando um calor do Verstappen, e a Ferrari vem no rádio e fala assim, olha, o ritmo tá bom, hein, continua assim. Ao invés dele reclamar, ele fala assim, eu não estou achando isso, mas ok. Eu imagino, se fosse um rádio do Hamilton, do Verstappen, eles iam falar assim, porque não é você que tá sentado aqui, porque tá uma merda. Mano, falou tudo. Eles iam falar isso, porque não é você que tá sentado isso aqui. Porque você tá vendo de fora, né? O Verstappen teria falado. O Leclerc fala assim, eu não acho, mas tá bom. O Alonso teria falado isso também, né? O Alonso, Vettel, a gente criticou o Alonso, mas ele pegou lá um dia lá puto com a McLaren e falou, pô, isso aqui é a GP2 Engine. Mano, entendeu? A Honda nunca vai assumir isso, mas você pode botar na conta, cara, que a pressão que o Alonso fez é combustível, cara. É combustível, sim, mano. Combustível. Você, o Vitor lidera equipes aí. O motor da prensa Honda hoje por conta do Alonso. Exatamente, eu acho, cara. Eu acho. Por causa do GP2 Engine, os malucos reuniu lá e falou, mano, o GP2 Engine não vai ser mais, entendeu? Tudo bem que eles talvez nunca assumam isso, mas nem a gente podem. Tá aqui, né? Nem pode, e a gente tá aqui supervalorizando um pouco demais, pode até ser, mas o fato é que isso determina, sim. Então, talvez a Ferrari busque isso. O Schumacher era assim também, né? Não precisava tanto, mas era um cara duro, cara, né? Que não tinha era um cara ativo, né? Dentro, a gente tá falando aqui ter atitudes passivas e ativas, então acho que é um pouco isso. Por isso que deixa essa brecha dentro da Ferrari, né? Não é uma unanimidade lá. Ferrari acho que tá no momento confuso, porque o Sainz também não parece ser o cara que vai levar a equipe, né? O Raniel tá até falando objetivo aqui. Até o Stroll mandou a equipe deixar ele em paz hoje. O Leclerc aceita tudo, né? E a gente o Stroll também, né, gente? Qualquer coisa. Bem, filho do dono, não conta, né? Mas assim, a gente brincou lá, né? Qualquer senão eu falo com meu pai. Mas a gente já reclamou do Leclerc aqui esse ano, eu acho que foi em Mônaco, inclusive, que a gente falou assim, pô, falta o piloto às vezes chegar e falar assim, tá, então me para. Eu quero parar no box, ou então eu quero ficar na pista. Quantas vezes a gente viu o Hamilton equipe chamando assim, vem pro box. Não. Que é a comparação que vocês fizeram, né? E, sim. Né, sim, é que a gente, assim, parece que a gente tá querendo pegar muito no pé do Leclerc, como a gente já fez uma outra edição do Parque Fechado aqui, que a gente acabou falando bastante do Leclerc, mas é a disputa que a gente tem nesse campeonato. Era uma dúvida que a gente tinha, o Leclerc, desde 2019, quando ele despontou na Ferrari, venceu corrida, venceu aquele grande prêmio da Itália lá. Pô, e aí, será que é um cara para ser campeão do mundo? Né? E talvez a gente esteja tendo essa resposta nesse ano. Por quê? Porque agora ele tem um carro em condições de brigar pelo título contra o Verstappen. Mas vocês não falam do Verstappen. Eu acho que a gente nem precisa falar mais nada do Verstappen, porque eu acho que o Verstappen já colocou todas as cartas dele na mesa, né? Inclusive com seus defeitos, porque muitas pessoas elas têm alguns elementos ali para falar mal do Verstappen, mas as cartas dele já estão na mesa, as cartas do Leclerc não estão todas na mesa ainda, né?
A gente não conhece, parece, todos os atributos do Leclerc. Precisando comprar, a gente nunca tinha visto. A gente nunca tinha comprar umas no monte, o Leclerc, precisa. Porque não tá fácil, não. A gente sequer viu o Leclerc disputando um título, a gente está vendo ele pela primeira vez nessa condição. Mas é a primeira vez que ele disputa um título, tá? O ano passado era a primeira vez que o Verstappen disputava um título também, bateu de frente com o Hamilton, 7 títulos nas costas e ganhou. Né? Poderia ter perdido, poderia, mas chegou lá na última etapa empatado em pontos, né? Ô, Garcia, talvez o que eu acho que precise, assim, eu acho que, de novo, eu acho que o Verstappen tem boas chances de ser campeão na carreira dele. E eu acho que também o piloto não é obrigado... O Leclerc. Isso, desculpa, o Leclerc. Ele não é obrigado a ser um líder da maneira que a gente está colocando aqui, como a gente gostaria que fosse. O que eu acho que talvez o erro, como eu falei, seja não ter um companheiro que faz esse papel. E aí não acho que tem que ser o Sainz, aí tem que ser um Vettel, tem que ser um Bottas. Sei lá, o Bottas, nem acho que o Bottas tem esse perfil, tá? Mas tô pensando assim, tem que ser um piloto velho, no sentido assim, já tá cheio de casca. Bota o Ricardo lá, se bem que o Ricardo também tem dúvida, que parece que ele também não reclama na McLaren, né? Mas talvez o Ricardo seja... Eu já falei isso várias vezes, eu queria que quando o Vettel saiu, o Ricardo tivesse entrado na Ferrari. Eu acho que seria uma ótima aquisição para a Ferrari e seria bom para a carreira do Ricardo. Parece que a coisa não andou porque o Ricardo é muito alto e ia ter que mexer muito na estrutura do carro da Ferrari, né? Nos conceitos que a Ferrari tem de carro. Mas tem que pensar em pilotos que já estão indo aí para a segunda metade da sua carreira, né? Para talvez fazer esse papel pelo Leclerc. Eu não acho que o Sainz tem esse perfil também. E ele também é novo de equipe, é novo de idade. De novo, acho que talvez Verstappen e Hamilton sejam pontos fora da curva e seja difícil comparar qualquer piloto com eles. Hoje, né, que estão na Fórmula 1 em condição de brigar por vitória. Porque, como vocês bem citaram, tem o Alonso, né? Mas o Alonso, a gente sabe que o cara é praticamente impossível ele ganhar uma corrida, ser campeão, enfim. Mas tem outros pilotos aí que poderiam fazer esse papel de, cara, lá dentro da garagem, fazer esse papel de liderança, né? Poderiam muito bem contratar um cara desses, ou mesmo ter falado com o Vettel, falar, Vettel, a gente não vai tirar da equipe, mas seu papel aqui vai ser o seguinte, a gente quer fazer o Leclerc campeão, e você vai ajudar o menino, que o menino precisa apanhar um pouquinho, o menino precisa ver como é que tem que gritar na garagem, como tem que se portar no rádio. O Clóvis De Vivo aqui falou Hamilton na Ferrari. Eu tava pensando nisso. É que o Hamilton ia querer ganhar do Leclerc, né? Mas tem que ser um cara que tá nesse perfil. Mas assim. às vezes isso pode ser bom para ele também, o companheiro. Mas eu acho que o Vettel não quis isso, hein? A Ferrari lembra acho que de querer manter os dois no começo? Não, porque o Vettel foi mandado embora. O Vettel não ia aceitar assim, ser segundo piloto do Leclerc. Cara, ele aceita ser do Stroll. Não é que ele aceita, ele tá tomando tá tomando uma suadeira do Stroll lá, né? Cara, como ele tomou suadeira do Leclerc. Então, assim... Sim. Eu acho que a Ferrari errou em mandar ele embora. Eu acho que o Vettel teria aceitado esse papel de desenvolvimento. E o Vettel é um cara tão altruísta que ia falar assim, então você vai ter que desenvolver o Leclerc. O cara piralha, fala, maravilhoso, ótimo, nunca mais vou sair da Ferrari. E aí ele vai ter um job, que é cuidar do menino. O Vettel é meio Mas assim. o Vettel é altruísta com o Schumacher. Depois, hein? Agora, ele não era um cara tão altruísta assim. Mas o cara saiu faz 2 anos, Gavi, não é que também... Agora chama ele de volta, Vitor, hein? Agora, se eu fosse o Vettel, eu não aceitava, não. Eu ia falar, agora vá a merda, porque... Agora, lida você com esse problema. Lida você com esse problema, cara. Vocês lembram? Pelo telefone, para lembrar da galera aí, foi uma puta de uma... Eu aceitaria desde que fosse assim, desde que eu pudesse declarar, a Ferrari me chamou de volta. Eu aceitaria desde que fosse online e pagasse uns milhões em euros. Aí, ó, eu aceitaria e guiava tudo ao contrário do que tinha que fazer. Tem que, em vez de ajudar a equipe a avançar, vai regredir. Não, o que eu ia falar dessa situação é que, assim, o Leclerc, cara, tá provado que ele é um bom piloto. Ele venceu com a Ferrari com um carro que nem era tão bom assim. Mas não, é bom piloto, sim. É bom piloto, né, Vitor? Mas assim, é outra coisa, né?
Outra pergunta, mas essa é difícil de responder, e eu vou complementar o que ele está falando aqui. O Clóvis De Vivo falou, será que não falta um coaching de um ex-piloto na Ferrari? E aqui eu vou lembrar o que o Niki Lauda foi para o Hamilton na Mercedes. Verdade. E o Niki Lauda levou, pôs no colo, falou assim, vai ser assim, esse é o cara, beleza. A Ferrari mas tem ao Giovinazzi, mesmo tempo que aí... O Helmut Marko é isso também, né? Vamos lembrar, o Helmut Marko é ex-piloto, não que isso. tenha tido sucesso na carreira, mas ele sabe como é que funciona e ele é do jeitão dele, né? Sendo escrotão ou não, ele é o cara que pega o piloto e bota no colo. Mas quem poderia exercer esse papel? Difícil também, né? Eu ia falar, Garcia, mas você tá criando uma pergunta que é impossível de responder e realmente fez essa pergunta. Eu avisei antes que era difícil. E sabe o que? Não, só para complementar, que eu não tinha terminado meu comentário, uma coisa que eu ia falar, até para deixar mais difícil, para deixar mais evidente que talvez a Ferrari precise disso mesmo. A Ferrari, assim, desde o Schumacher, sempre manteve um piloto experiente na equipe, né? Era o Schumacher e o Barrichello, ambos eram experientes. Depois foi Schumacher e Massa. O Massa era jovem piloto naquele momento. Depois foi Raikkonen e Massa. Depois Massa e Alonso. Aí do nada eles falaram, não, vamos ter... Aí teve o Vettel e o Leclerc, né? Aí, agora vamos ter o Leclerc e o Sainz. E o que aponta para o futuro é ter Leclerc e Mick Schumacher. Então, assim, se o Leclerc não tem esse perfil realmente de ser líder, aí vai botar um outro piloto, que também não me parece ser muito líder, porque também não parece que ele reclama muito lá na Haas, né? E que é muito jovem como o Mick, cara, eles vão criando um problema. E aí, para mim, fica mais evidente que precisa de um coach. O Clóvis De Vivo deu uma sugestão aqui, né? E, eu achei um palpite de torcedor. Clubismo. Será que o Barrichello aceitaria? Cara, mas vou te falar. Eu vou te falar. Ele tem uma mágoa. Seria um belo nome. Mas ele aceitaria, cara? Ele tem uma certa mágoa da Ferrari. Tem, mas aí você resolve essas mágoas, porque não tem oportunidade melhor para você resolver essas mágoas. Aqui, Barrichello, consultor da Ferrari, pronto. Eu ia falar do Jean Alesi, cara. O Barrichello é um cara... O Alesi não ganhou nada também na vida. Mas o Helmut Marko? Helmut Marko, não vou nem falar. Aqui outra coisa. Ele não ganhou nada e perdeu o olho. Eu não falei, a Nath falou. Mas é que o Helmut Marko, pelo menos, ele é um babaca. E você precisa de um cara desse dentro da equipe, né? Se não é um cara experiente, como um Barrichello, como um Niki Lauda, pelo menos o Helmut Marko, ele é só um maluco. E aí, dentro da maluquice dele, ele bota a ordem. Né? Mas o Jean Alesi, eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra. Jean Alesi, eu acho que não. Não, eu quero engrossar o couro do Clóvis aqui, sabe por quê? Assim, vocês até falaram, não sei se o Barrichello aceitaria, clubismo, pode ser, né? Mas o Barrichello é um cara que, assim, vamos supor, imagina uma reunião lá dos engravatados da Ferrari, né? O que está acontecendo com a gente? Nós temos muitos problemas a serem corrigidos, né? Mas desde quando nós temos esses problemas? Desde tal tempo, né? Quem conhece os problemas da Ferrari? Quem teve problemas com a Ferrari? Quem pode chegar num piloto, num guri lá e falar assim, amigão, aqui na Ferrari é embaçado. Eu tomei na cabeça com isso. Eu apanhei na cara da Ferrari. Só tem um piloto e tem um outro piloto que poderia fazer o papel também tão bem quanto, mas não na mesma linha, tipo eu sofri, mas eu liderei esta equipe, que era o companheiro do Rubinho, mas infelizmente ele não pode estar lá. Infelizmente. Esse seria o nome perfeito. Aí seria perfeição. Ele é o Niki Lauda, ele seria o Niki Lauda da Mercedes. Né? É o Niki Lauda da Ferrari, desculpa. Mas é isso, assim, eu brinquei do clubismo e acho que a Nath também, não por não concordar, mas é só porque a gente sabe que o Clóvis é torcedor do Rubinho. Mas é um ótimo nome. E eu acho que ele, cara, assim, eu acho que ele também gosta disso, assim, de estar junto. É sacanagem também, né? Aí é sacanagem. Tava demorando, né? Não, mas é sério, eu acho que ele é um cara que ele sabe do lado, gente, brincadeira, mas sabe do lado mafioso da Ferrari lá dentro, né? A gente tá fazendo uma alusão aqui. Ele sabe do lado ruim e do lado bom, né? Ele venceu corridas, cara. Ele foi vice-campeão várias vezes,
assim, também ao mesmo tempo não tem muito o que reclamar, né? Ele estava ali com um dos maiores pilotos da história. É que o Barrichello é aquele, tipo, estava no lugar certo na hora errada. Então... E assim, a Ferrari ainda pode chegar no Barrichello e falar assim, olha, a gente vai pagar muito bem para você, só não lança esse livro aí que você vive prometendo. Não pode, né? Esse livro, hein, cara? Eu quero... Quando lançar esse livro, imagina? Não vai lançar, né? Não vai lançar. Mas, assim, seria inclusive um ótimo último capítulo para o livro, né? Do Barrichello. Apaga ali 50%, refaz tudo, tira bota umas coisas e faz o último capítulo e já era. Cara, seria um bom nome, cara. Seria um bom nome. Gostei disso, gostei. Alô, Ferrari. Cara. E o duro é que assim, a gente não sabe nem se a Ferrari pensa esse tipo de coisa. Gente, ninguém está trazendo informação. Atenção, a Ferrari não está à procura de um consultor para seus pilotos. Barrichello não tem a menor chance. Não, né? Foi coisa que a gente foi trazendo na nossa viagem aqui por achar que seria interessante a Ferrari ter um consultor. Então vamos com calma aqui. Mas que seria legal? Seria bem legal, né? Gente, queremos destacar mais alguma coisa. A gente teve acidente de Leclerc, a gente teve Tsunoda no começo, a gente teve alguns probleminhas aí, virtual safety car, mas nada que impactasse muito, né? Mas alguém quer destacar mais alguém na corrida? A Nath fez um sinalzinho. Não que eu queira destacar lances de corrida. O primeiro foi, o que foi o Stroll dando aquela fechada, aquela travada no Vettel ali na última volta, da última curva. Eu tipo assim, eu assisti a corrida de boa, mas ali eu dei um berro porque eu achei que de fato eles tinham batido. Mas, enfim, o que eu quero destacar de verdade foi até uma coisa que a Juliana comentou aqui, que o Sainz decidiu correr sem a bebida dele, sem a água, porque ele disse que ele sua pouco e o carro da Ferrari estava muito pesado, então ele falou, então essa corrida eu vou fazer sem a bebida. Eu acho isso um absurdo. Numa corrida que bateu 32 graus, super quente, super exigente, o piloto teve que sair lá do fundo do pelotão, ainda veio escalando, e a Ferrari aceitar isso, uma coisa que ele poderia ter passado mal, poderia ter até desmaiado de calor lá dentro, sabe? A gente viu como o Hamilton saiu, o Hamilton também ficou sem a bebida dele durante a corrida, deitou. No caso do Hamilton quebrou, né? Sim, o do Hamilton quebrou, sim. Mas, cara, eu acho que isso são coisas que não podem acontecer, sabe? Deveria ser regra, né, Nath? Não deveria ser uma opção do piloto. Hoje eu vou correr sem água. Você pode até não querer beber, mas vai correr com a água. Sim, exatamente. E é curioso até porque, cara, tava na cara que ele ia chegar ali entre os 6 primeiros, pelo menos, com água, sem água, podia comer uma feijoada antes da corrida, que ele ia chegar entre os 6 primeiros, sabe? Além de tudo, me pareceu excesso de preciosismo, sabe? Não sei, desnecessário. Ele comeu a feijoada do Zelão aqui de São Bernardo e ele não corre não, mano. Garanto pra você que não. Não, mas a preocupação da Nath é isso, são 3 litros, né? Sei lá quanto pesa, mas tinha que ser um negócio obrigatório no carro, fora do peso. O carro pesa, sei lá, tanto, né? E aí mais os 3 quilos da água. Se tirar os 3 quilos, não muda nada. O carro continua tendo que pesar tanto, entendeu? Porque realmente, né? A gente teve. Ainda que agora é com a água, né? Porque há tempos atrás aí era com o peso do piloto, né? O peso, o cara tinha que emagrecer e tal, né? Enfim, isso realmente no esporte é muito cruel, na luta, né? Porque agora pedindo permissão, a gente sempre fala, mas, por exemplo, as lutas aí de boxe e tal, os caras, cara, é bizarro a situação que os caras chegam, né, pré-luta ali, chegam a perder 3, 4 quilos, assim, em coisa de horas, tudo de líquido, e aí recuperam isso na noite. Então, assim, é realmente o tratamento ao atleta, ele sempre tem esse lance de exigir mais do que podem, né? Eu acho que esse é mais um caso também. É isso. Cara, eu só queria colocar, você falou de finalizações, né? Pô, mano, que destaque da Mercedes, cara, eu queria falar aqui, porque foi a primeira vez que a Mercedes conseguiu chegar na segunda posição
no ano, só tinha conquistado o pódio na terceira, e aí já veio junto com uma dobradinha. Então, independente da Mercedes estar lá atrás... Dobradinha, os dois no pódio, né? Dois no pódio, desculpa, e já é uma outra Mercedes, né? Se a gente pegar em consideração o que a gente falava aqui há 3, 4 programas atrás, uma situação totalmente... Então, assim, vamos, olho na Mercedes, porque se a gente falava que o Hamilton não venceria esse ano de forma nenhuma, eu mesmo cravei isso aqui várias vezes, eu já acho que agora há uma chance, sim, né, de em algum momento aí, ainda precisando depender de alguma coisa ali, mas talvez não seja uma quebra, igual o Vitor falou, um safety car na hora certa possa dar uma vitória para o Hamilton. Acho que a gente deu um passo adiante nesse lance aí também. Boa. Ô, Garcia, eu queria dar meu comentário final assim, de destaque, só, na verdade, não é um comentário. A gente ainda vai pro... Não, eu sei. Não, é só, porque você falou, tem mais algum tópico a ser discutido? Isso. Só, na verdade, trazendo uma informação e aí convidando todo mundo a acessar f1mania.net para ler as últimas notícias, declarações, galeria de foto, tudo que a gente publica. O Mattia Binotto confirmou que não teve nenhuma ligação entre a história do acelerador e a rodada do Leclerc. Tá? Então, olharam a telemetria foi e não foi nada disso. Mesmo, né? Então, o Leclerc estava certo, ele cometeu um erro mesmo. O Leclerc estava certo, é ótimo. Bom, vamos então para aquele nosso momento onde a gente elege herói e vilão da corrida aqui, né? E você que a gente vai falar agora, eu vou colocar todo mundo para votar quem foi o piloto do dia, e eu quero que você que está assistindo a gente aí também vote, que a gente vai colocar aqui na telinha aqui embaixo, né? Então, pela ordem de chegada, Vitor Berto, piloto do dia para você no Grande Prêmio da França. Para mim, o piloto do dia hoje, e aí eu sei que um monte de gente vai discordar, mas tá tudo bem discordar, para mim foi o Russell. Eu acho que ele fez uma corrida consistente, eu acho que ele ficou ali pressionando o Pérez desde o começo da corrida, né, desde a volta 1, bem dizer. Foi muito esperto no momento ali não dá nem para chamar de relargada, mas a bandeira verde depois do safety car virtual. O Pérez deu uma vaciladinha, ele acelerou na hora certa e foi muito legal ver ele ultrapassando e conseguindo esse pódio. Eu gostei muito da pilotagem dele hoje. Acho que assim, não posso deixar de citar o resultado muito bom do Hamilton, a vitória do Verstappen, mas também a corrida do Sainz. Acho que foi uma corrida muito boa também, mas infelizmente ele não terminou na posição em que ele poderia ter terminado por conta do desgaste de pneu mesmo. A Ferrari disse que o pneu dele não chegaria até o final. Ele até deu uma declaração depois da corrida falando que ele achava que dava, mas que ele confia nos números da equipe dele. Boa. Nath, piloto do dia para você? Eu vou dar pro Sainz. Eu acho que ele mereceu. Eu também daria pro Russell, mas só para voltar em outra pessoa. O Sainz, ele teria terminado no pódio se não fosse aquela última parada inexplicável da Ferrari ou aquele unsafe release inexplicável da Ferrari. Então, Charlinho, fica com o coração em paz, que não é só você que erra. O curioso desse lance do unsafe release aí é que ali todo mundo lidando com 2 pilotos. A Ferrari só tinha um para lidar, ele errou. Né? Gavi, não vou nem falar nada, velho. Piloto Ferrari, do dia para você. Olha, assim, o Sainz foi muito bem, né? O Sainz foi muito bem, mas eu fiquei achando que mesmo com a parada, com a penalidade, eu podia render mais. Sei, talvez esteja aqui equivocado, mas esperava que ele fosse terminar ali na quarta, né? Quem sabe até morder um pódio no decorrer da corrida. Eu imaginei que ele pudesse ocupar a 3ª posição ali, mas foi uma boa corrida do Sainz, cara. O Russell também, né? Principalmente ali no fim, aqui o Clóvis colocou. Acho que o cara que deu emoção pra gente hoje foi o Pérez e o Russell, né? Então, por isso, com esse pensamento, eu vou dar pro Russell. Ok. Eu vou empatar a brincadeira aqui, eu vou cumprir uma promessa que eu não precisaria cumprir, mas ontem a gente falou aqui, né, Vitor? Falei assim, se o Sainz chegar em terceiro, piloto do dia, era para ter chegado,
não chegou por causa da Ferrari, era para ter chegado. Então, o piloto do dia para mim, e achei que ele fez o que precisava ali. A Ferrari que acabou prejudicando ele, saiu lá de trás, tem que chegar no pódio, né? E achei que ele foi bem nessa daí, né? A menção super honrosa ao Russell, menção honrosa ao Fernando Alonso, que fez uma bela largada, se colocou entre os primeiros ali também, né? E eu gosto de ver esse cara pilotar, ele é diferente, né? Enfim, merecia ter tido mais chances, não teve por culpa dele próprio, que ele é o tipo, né? Enfim, é o rei Sadim, que o pessoal fala que é o contrário do rei Midas, né? Onde ele toca, dá ruim. Mas, enfim, morre pela boca também. Né? Morre pela boca também, né? Senão teria ido muito mais longe aí o Fernando Alonso. Eu acho que não tá difícil. Acho que o pessoal vai ficar bravo. Mas, enfim, troféu bananinha do dia para você. Para quem vai a bananinha do dia? Desculpa, torcedores do Leclerc, mas que Leclerc... nos adoram. Nos amam. Desculpa, Leclerc, torcedores do Leclerc, mas Leclerc, você errou, estava na liderança, não precisava ter errado, né? Assim, não é que estava super ameaçado, meu Deus, né? Andando sozinho, né? Errou, desculpa, todos os torcedores, mas eu preciso ser justo e sinto muito aí, Leclerc, você tomou a bananinha do dia. Gavi? Gavi. Nath primeiro. Nath. Vamos seguir a ordem, então, Nath. Tá certo. Para quem vai troféu bananinha? Só para não falar que é muito fácil escolher o troféu bananinha, porque tá bem óbvio hoje, eu vou dar pro Pérez, porque ali ele dormiu naquela relargada e por aquela errada monstruosa, ele também merece o troféu bananinha. Boa. A Nath foi pra torcida, hein? Nath foi pra torcida. O Gabriel também, que palhaçada. Eu vou pra torcida aí que o Vitor Leôncio colocou, o Raniel também, porque, cara, eu acho que o Pérez tomou 2-0 hoje da Mercedes. Então foi essa meu 2-0, né? O Hamilton deu um passadão ali no começo, ele não conseguiu pegar, né? E ele até tentou, mas não conseguiu, e depois no fim também o Russell ali pegou ele, como a gente falava antigamente, não sei se tá podendo falar isso, mas de calça baixada, né? Como que era o termo que eu usava? calça baixada. Curta, calça curta, né? Me pegou de calça curta. É isso aí. E pegou ali, então essa vai pro Pérez também. Boa, é que o Gavi não lida muito bem com ditados populares, né? Então... não lida. Nossa, péssimo. Antes aqui, ó, o Raniel Souza mandou o troféu bananinha dele pro Pérez, e a menção desonrosa dele foi o Pierre Gasly correndo em casa, né? E só ele e Sainz com pneu médio na corrida, ele não conseguiu fazer nada além de errar, e realmente ficou devendo o Gasly hoje demais. Ficou, hein? Né? Mas, gente, eu vou até seguir quase que uma lógica aqui, né? Eu sempre falo, o piloto que vai lá, faz ultrapassagem e ganha corrida, pô, piloto do dia para mim, né? Piloto que vai ganhar corrida e joga fora, bananinha, amigão. Então, Charles Leclerc vai ficar com o troféu bananinha para mim desse domingão aqui, desse GP da França. Eu fiquei com medo das pessoas. Não, brincadeira, por isso que eu não votei no Leclerc. Não, mentira. É totalmente justo. É um bom argumento. É um bom argumento. É que a gente, de verdade, que a gente apanhou naquele parque fechado, que a gente tirou meia horinha para falar do Charles Leclerc, eu nunca vi. Era um bom argumento. Mas, cara, não, eu acho que esse erro do Leclerc, de verdade, assim, prejudicou ele no decorrer da temporada toda, né? Mas ele continua ali, cara, ele ainda é o Leclerc, né? Mas o Pérez, ele transita, você tá falando, ele tá colocando todas as cartas na mesa, então pode ser que venham cartas boas do Leclerc. Eu acho que o Pérez é um daqueles que já colocou todas as cartas e assim, não vai, né? Vai bem, aí depois volta, né? Estabilizou para baixo, sabe? Então é isso, né? Por isso que eu dei pro Pérez. Mas, pro Leclerc é totalmente justo. Aí hoje desperdiçou, né? Ali o que poderia dar uma reviravolta no campeonato, deixou a vida dele muito difícil. É isso. Bom, seu comentário final, Nath, obrigado pela sua presença, valeu demais mesmo nesse parque fechado, nesse domingão. E tamo junto, seu comentário final, fala também, aproveita já embute aí o seu primeira curva quando sai, que a gente tá curioso, eu tô curioso para saber, mas enfim. Obrigado, viu, Nath? Obrigada, Garcia, Vi,
Gavi, todo mundo que comentou, muito legal ver tantos comentários vindos de novas casas que estamos transmitindo aqui. E o meu comentário final, eu acho que vai para o Fernando Alonso. Hoje ele mereceu, ele fez uma ótima largada, terminou na 6ª colocação. Na sexta-feira a gente estava debatendo desses pilotos mais velhos que estão na hora de deixar o grid, que tem que dar espaço aí para os pilotos mais jovens, e por mais que o Alonso ele esteja aí há tanto tempo, hoje ele serviu para pelo menos calar a minha boca, porque ele mandou muito bem. Então, o meu destaque final vai para ele, e eu também deixo aqui o convite para vocês assistirem o meu Primeira Curva, que vai ao ar quarta-feira, às 14h. Essa semana tem bastante coisa polêmica para falar, então não deixe de conferir no canal do YouTube do F1 Mania, às 14h, qual vai ser a polêmica, em quem que eu vou bater essa semana. Boa, perfeito. Gavi, obrigado também pela sua presença, meu irmão. Tamo junto. E seu comentário final. É nóis, mano. Agradeço, Garcia, Nath, Vitão, todo mundo do chat aí, o pessoal, né, veio aí, procurou a gente, achou, né? E finalizando o meu comentário, eu quero dizer que o Alonso é que homem, né? Que homão que é o Alonso, né? Eu também sou um puta fã do Alonso. Eu só me impressiono, o único que me impressiona mais que o Fernando Alonso é o Thiago Camilo. Vocês sabem que eu tô abrindo meu coração aqui na live nesse momento, né? Porque realmente, que homem, né? De novo. E é isso, cara. Tivemos uma corrida morna, a gente tá chegando pra Hungria, que vai ser uma corrida morna também, então, pelo menos o campeonato... Não vai ser legal. Tomara que não, né? Mas, enfim, vamos torcer. Mas é isso, a gente tem... O campeonato tá legal, ainda tem muita coisa em jogo. Tudo isso que a gente falou aqui, essa situação da Ferrari e tudo mais, são elementos que vão ser também trazidos ao longo da temporada, né? Então, se por um lado a disputa na pista, em número de pontos, parece que tá tudo decidido, a gente tem muitas coisas aí ao redor também da disputa sendo decidida. Então, assim, ótimo para a temporada. E é isso, cara. Quero agradecer de novo todo mundo aí. Tamo junto. Deixo o meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli, para quem quiser me seguir lá. Boa, perfeito. Vitor, obrigado pela presença também. Rapidinho, antes do Vitor aqui, ó, o Thales está te cobrando o palpite de Atlético e Corinthians aqui, viu, Gavi? Verdade. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa aqui, eu pensei aqui. Cara, hoje, como eu sou Corinthians, vai dar Atlético. Isso. Corintianos felizes nesse momento. Vitor, obrigado pela presença também, tamo junto, seus recados finais aí. Valeu, gente, valeu, Garcia, valeu, Nath, valeu, Gavi, muito bom mais uma vez estar com vocês. Cara, vou ansioso para o GP da Hungria, porque eu gosto muito do GP da Hungria, tô curioso para ver como é que Ferrari, Red Bull e Mercedes vão se comportar. Qual é o próximo capítulo do campeonato, né? Porque imagina se isso se repete lá na Hungria e eu vou começar a falar que acabou, né? Imagina o Leclerc zera e o Verstappen ganha de novo. Então, o Leclerc tem que chegar lá na Hungria mandando ver, porque senão a coisa vai ficar praticamente impossível de ser revertida. Aí teria que sim começar a contar com coisas meio bizarras, do tipo Verstappen abandonando várias corridas e tal. Então, acho que a próxima etapa, agora daqui para frente, na verdade, né, todas as etapas vão ser fundamentais e fundamentais para o Leclerc responder. Então, eu estou ansioso por essa resposta e o que vem por aí na temporada. Convido todo mundo a acessar o f1mania.net, está passando aqui embaixo o nosso endereço e também, enfim, você assinar nosso canal no YouTube, as redes sociais. Não nessa aqui careca. Embaixo, aqui, não na minha careca. Eu vou com a minha careca. Tá custando aqui, né? Cara, e também assim, agradeço todo mundo que acompanhou a gente pela Twitch, né? É a primeira vez que a gente transmite Parque Fechado aqui, então muito obrigado. A gente deve voltar mais vezes para a Twitch, então espero contar com a presença de todos vocês. Agradeço quem está acompanhando também pelo Facebook, Terra TV. Siga aí nas nossas redes, siga também aí no nosso site. Declaração, várias já saíram, algumas equipes estão meio atrasadas, estou sentindo hoje, a gente ainda está esperando aí o que vem da Alpine, da McLaren, da Aston Martin, da Williams, eu ia falar Sauber, da Alfa Romeo, que é Sauber ainda, a equipe é a Sauber. O site da equipe Alfa Romeo é Sauber,
Acho que é Sauber Group, o site. Então a gente ainda está esperando, mas já tem bastante coisa lá no site, já tem declaração de Mattia Binotto, dos pilotos que foram para o pódio, muita coisa, daqui a pouco tem galeria de fotos e muito mais, tá bom? Obrigado mais uma vez, Garcia, deixo com você aí. Boa, perfeito. Tamo junto, Vitor. Obrigado aí todo mundo que acompanhou a gente. Valeu demais mesmo. Acompanhe nossos podcasts na semana aí também. Amanhã tem F1 Gen Z, também transmissão aqui pela Twitch, Facebook, pelo Terra TV. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais. Muitíssimo obrigado você que acompanha a gente nesse domingo. Valeu demais mesmo você que acompanha a gente pela Twitch, pelo Facebook, pelo Terra TV. A gente se fala, já é Race Week, semana que vem tem Grande Prêmio da Hungria, então sexta, sábado e domingo. A gente tem parque fechado aqui também. Vai acompanhando com a gente os horários, tá certo? Um ótimo domingo para você que acompanha a gente. Tamo junto. Tchau.